Olá pessoal, voltando Elvis Tavares para trazer mais um capítulo sobre a música cristã contemporânea. E hoje a gente vai trazer essa marca importantíssima da música cristã contemporânea, que foi o lançamento desse disco aqui, Entrei no Templo, do cantor Oséias de Paula. Disco que saiu primeiramente ainda na era do vinil, foi gravado no ano de 1977 pela gravadora Desperta Brasil, gravadora de propriedade de Anésio Sarmento, já falecido, e foi o primeiro disco da gravadora. Esse disco teve os arranjos do maestro Poli, um maestro famoso nas entranhas da MPB, que gravava também discos, que era famoso ainda por tocar guitarra havaiana, e ele trouxe uma equipe muito boa para tocar com ele, o gravado em São Paulo, esse disco, com a direção técnica de estúdio de Diogo Ávila, Trivinho, e os músicos, além do Poli, nos arranjos e na guitarra, a gente teve e tem ainda o Pascoal na bateria, Pascoal já falecido, o contrabaixo com Mirandinha, o sax e a flauta com o Gerson, também falecido, o oboé com o professor Mazano, o órgão e o piano tocados pelo maestro Zé Carlos Adorno, que foi o mesmo maestro que fez os arranjos do disco O Amor é Tudo. Convido até vocês para assistirem no nosso canal no YouTube, canal Efrata Music, a recente entrevista que eu fiz com o maestro Zé Carlos Adorno, contando a história do disco Amor é Tudo, o maestro já está com 72 anos de idade. Vale a pena você dar um pulinho lá no YouTube e conferir essa entrevista que eu fiz com o maestro José Carlos Adorno, que tocou aqui, nesse disco Entrei no Templo, ele tocou o órgão e o piano. O harp string foi tocado pelo Sidney Sediel, já falecido também. O harp string vocês vão perceber na introdução do Entrei no Templo, né, aquele sonzinho do... Esse harp string tocado pelo Sidney Sediel, já que o disco não tinha violino, foi aí um substituto, né, para preencher essa ausência do violino, foi utilizado o harp string. Como eu disse, a direção técnica foi do Diogo Ávila, Trivinho, também falecido. A gente vai para a contracapa. Esse CD aqui já foi distribuído pela gravadora Bandeira Branca, também do Rio de Janeiro, porque o tape da Desperta Brasil já tinha sido negociado com essa gravadora. Então, no disco original, que a capa era confeccionada pela Desperta Brasil, as músicas vinham, com uma curiosidade ímpar, que vinham todas com o nome Anésio Sarmento, ao lado de cada música, como sendo autor, e a sigla DR, que significa Direitos Reservados. Então, Entrei no Templo, estava lá, Anésio Sarmento, DR, a melhor coisa que já fiz, Anésio Sarmento, DR, e assim por diante, porque foi uma espécie de negociação ali, e o nome do Edson Coelho não aparecia como autor das canções. Isso foi resolvido bem anos à frente. Essa questão foi resolvida com respeito a as autorias do Edson Coelho nesse disco, tá? Esse disco realmente é um marco da música cristã contemporânea, um dos discos que Oséias aparece sem bigode, né? Tá aqui ele bem sério, segurando a Bíblia aberta, e realmente ele marcou gerações, esse disco, e continua marcando. Entrei no Templo. Esse título, inclusive, lembra lá o Salmo 73, o Asaf, entrando no templo e para se queixar, né, digamos assim, nas suas conversações com Deus, que ele via os ímpios prosperando, e ele, como um seguidor do Altíssimo, estava passando muitas dificuldades, e eles estavam tanto descontentes com isso. Eu creio que daí tenha surgido a inspiração do Edson Coelho para colocar esse título, Entrei no Templo. Então é um disco realmente muito bonito. Há algumas músicas que têm declamações do Oséias, como na música aí, Amigo, e na Canção para um Amor Sem Fim. Tá legal? As músicas, embora na apresentação a pessoa que apresentou o disco, que foi Joanir de Oliveira,
um grande poeta e jornalista, ele tenha se referido à necessidade da desvinculação da música brasileira evangélica, se desfazer das influências da música nórdica, na música americana ou inglesa, música europeia como um todo, né, e a música americana. Isso, embora fosse um desejo dele e ele entendia que nesse disco isso estava acontecendo, isso não aconteceu porque tem muita influência da música americana nesse disco em várias canções, né? Nas canções do Edson Coelho, que assim como eu, não deixa de ser um admirador de diversas músicas americanas, né? Então é isso, gente. O disco Entrei no Templo, olha, um disco fabuloso. O Oséias aqui, uma interpretação à la Oséias de Paula, né? Interpretação fora de série. E é um descasso que ficou aí para a memória de todos nós. Entrei no Templo, gravado em vinil em 1977 pela gravadora Desperta Brasil, e aqui remasterizado para o CD, para o Compact Disc, já com a chancela da gravadora Bandeira Branca, também do Rio de Janeiro. Tá legal? Essa é a super dica aí que eu deixo para vocês. Abraço.